Seja bem-vinda a esse vídeo. É com muita alegria e satisfação que eu te entreguei essa maleta maravilhosa aí na sua casa e que a partir de agora, junto comigo, você vai aprender como utilizar esses produtos que tem aqui dentro, no passo a passo, para que você se sinta ainda mais bonita e valorizada. E um passo a passo simples. Eu estou aqui já no meu estúdio para te ensinar. Vamos começar agora o primeiro passo da sua maquiagem. Na sua maleta, você tem a água micelar, que é o primeiro passo, que nós vamos utilizar juntas aqui. Com um algodãozinho que você recebeu aí, você vai colocar esse produtinho, que é água micelar, e você vai passar em todo o seu rosto para remover todas as sujeirinhas que são, né, os resquícios de maquiagem, a poluição, tudo aquilo que fica na pele, né? Se você estiver com maquiagem, vai sair mais, e se você não estiver, talvez saia um pouco menos. Porém, mesmo que você tenha tomado banho já e lavado seu rosto, você vai perceber que sempre sai alguma coisa. Então, essa água micelar, ela gruda e retira toda a sujeira que a gente precisa para começar um processo, né, de maquiagem. Como que nós vamos, então, fazer uma maquiagem com a pele suja, né? Não tem como. Então, o primeiro passo é esse, vamos limpar. Nós não estamos fazendo um skincare completo, porque essa aula, né, e a maleta que você recebeu é de maquiagem. Mas você sabe que nós temos a maleta do skincare também para que você possa experimentar e aprender a utilizar. Então, agora, depois que nós estamos com o nosso rostinho limpo, se você estiver com maquiagem na região dos seus olhos, você vai utilizar o demaquilante para a região dos olhos, que tá aí na sua maleta também. Ele é bifásico, então você vai chacoalhar, porque ele remove a maquiagem, tanto a prova d'água, quanto a maquiagem que não é a prova d'água. Então nós vamos pegar um algodãozinho aqui, tá? E vamos colocar um pouquinho, e vamos remover, massageando a nossa região dos olhos. O que é legal nesse produto, tá? Ele é hipoalergênico, assim como todos os produtos da Mary Kay, ó, e eu já tinha passado pra remover. E ele não arde os olhos, né? Ele não tem o óleo, né? Então, ele remove só no massagear, não precisa esfregar muito o olho, não. Tá? O que às vezes acaba que arde os olhos, tem uns lentes de contato, não consegue utilizar, às vezes cai um pouco dos cílios, né? Sendo que nós sabemos que os cílios demora a voltar ali no mesmo lugar assim que ele cai. Então, esse processo todo, né, que você vai fazer é muito fácil, rápido e prático. Já removi, então, a área de olhos. Se eu tiver com maquiagem nos lábios, batom, posso remover também com demaquilante para a região dos olhos, certo? Então, já utilizamos 2 produtinhos nesse processo aqui. E nós vamos pro terceiro produto, que agora nós vamos colocar na nossa pele um produto, né, para hidratar a nossa pele, para receber a maquiagem. Não tem como a minha pele receber a maquiagem sem hidratação. Então, eu vou utilizar o hidratante para o rosto, Time Wise, tá? Que é um hidratante anti-idade, antioxidante, tá? Que vai hidratar por 12 horas no meu rosto, super leve, uma textura maravilhosa, ele absorve muito rápido, né? Eu vou vir com movimentos ascendentes e vou passar esse hidratante rapidamente para concluir o processo de cuidados com a pele aqui para vir com a maquiagem. Já hidratei minha pele, tô com ela super hidratada. E nossa, gente, vocês não têm noção como ele é maravilhoso e como ele absorve na pele. Vai ter pessoas que vão querer utilizar o filtro solar, então eu vou vir com ele para te mostrar como que você vai fazer. Após a sua hidratação, você vai usar o seu filtro solar 30, que a gente tá com ele aqui, toque seco, assim como todos os produtos da Mary Kay, né? E vai te devolver já o colágeno e elastina. Então, não vi no mercado hoje um filtro solar que te devolva o colágeno e elastina e que seja anti-idade assim como esse. É um pinguinho, você já vai colocando, né? E vai espalhando e a pele vai absorvendo, certo? O filtro 30, que é o topo do filtro. A gente sabe que depois disso tudo é pouca diferença no tempo de durabilidade. Porém, para proteger, o 30 é o melhor, tá? Então, vamos vir com ele. Olha como a pele já vai absorvendo rapidinho o filtro solar. Consegui. Apliquei. Estou com a pele bem, já ficando sequinha de novo. Para finalizar esse processo de pele, eu vou utilizar o creme da área de olhos, que tá na tua maletinha aí, e tu vai colocar lá na região dos olhos, né? É muito importante a gente hidratar a região dos olhos, para não craquelar nossa maquiagem, com batidinhas com o dedo anelar, tá? Eu coloquei até demais, gente, tá? Pode ser pouquinho, tá? Porque ele rende super. Você vai massageando com o dedinho, batendo. O que vai acontecer? A tua região de olhos vai ficar hidratada, né? E tu vai ter um resultado ainda melhor na tua maquiagem. Reduzindo bolsas, olheiras, linhas de expressões, tá? E isso imediatamente você já sente, vai batendo. Você pode fazer uma massagem assim com os dedinhos para levantar, né? A sua pálpebra com 5 minutinhos de cada lado. Então isso tudo você vai fazer antes de receber a maquiagem, para que a sua maquiagem tenha uma durabilidade maior e para que ela fique ainda mais bonita, né? Se a gente quer que tenha um resultado bacana, a gente precisa fazer da forma mais adequada. Agora, então, nós vamos corrigir as olheiras, tá? Eu vou utilizar o corretivo, que tem aqui na minha mão, ó, o pêssego ou o yellow, tá? Eu vou utilizar o corretivo yellow, que é, na verdade, uma cor que vai cobrir bem as olheiras, os arroxeados, né? A parte que fica mais marrom, que no caso eu tenho muito. Então, já estou com a minha esponjinha molhada e apertei bem para que ela fique macia. Molha bem, aperta ela, né? E aí eu vou pegar o corretivo ali e vou batidinhas com ele nessa região, certo? Ó, batidinhas. Vai ficar bem amarelado mesmo. Não tem problema algum, porque nós vamos utilizar a base depois, tá? Então, esse corretivo, ele foi feito para cobrir bem essas manchas mesmo. Ó, tô com uma manchinha de espinha aqui do lado, tá? Vou vir do outro lado. E
Vou colocando. Pronto. Olha só, ficou bem amarelo. Ah, mas e agora? Sim, com esse corretivo preciso usar a base depois. Porque ele fica amarelado assim mesmo. Por isso é importante, né, a gente utilizar depois a base. Então, se eu não quero utilizar a base, eu não posso usar esse corretivo amarelo. Eu teria que usar um corretivo mais do meu tom, vamos dizer assim, né? Tá? Mas esse aqui é o melhor para corrigir as olheiras, manchas amarronzadas, melasma. Então, ele cobre bem tanto o pêssego quanto o corretivo e ela. Tá? Então, agora, eu já deixei a base aqui, certo? Que é essa base aqui, Time Wise 3D, que é a base que nós vamos utilizar. Na maleta, você tem aí a base para você testar. Provavelmente vai ter mais que uma cor, para você ver aqui ao lado, ver se o seu tom é esse mesmo. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar um pouco da base, você pode pegar com o dedo mesmo, colocar aqui, ó. Deixar um pouco dela perto, né, do pescoço aqui, para você ver se vai ficar parecido com o seu pescoço, que no caso a minha eu já sei qual é, né? Você olha, não, olha, realmente ficou muito semelhante, então é esse tom, tá? Você pode testar mais que um, que provavelmente eu tô te enviando na maleta. Testado o tom, você realmente é esse tom que ficou mais adequado para mim. Então você vai colocar no seu pincel, ó, você recebeu um pincel de base, que ele é assim, ó. E você vai aplicar essa base, que é um tratamento de pele, não é só uma base. Ela vai fazer o tratamento das linhas de expressões, fechando o seu rosto, né, com uma roupinha. Então a base Time Wise 3D é para usar todo dia, não precisa ter medo. Ela é para usar porque ela vai te ajudar a melhorar a tua pele. Além de cobrir, né, com as batidinhas aqui com o pincel, tu vai ter uma pele mais uniforme, mais bonita, tu também vai proteger a tua pele dos danos, fatores externos, porque ela tá com uma roupinha na cor na pele agora, né? Então, ó, precisou mais, coloca mais. O pincel, ele vai te dar um acabamento melhor. A esponjinha para aplicar a base, ela vai te dar um acabamento suave, leve. Se você quer passar bem pouquinho, você até pode passar com a esponjinha, tá? Com o pincel, a gente consegue chegar mais nesses cantos, ó, do cabelo, aqui na orelha, aqui embaixo, sem ficar marcado, né? E também consegue ter um acabamento mais uniforme, que dura por mais tempo, tá? Então, eu gosto mais de passar com o pincel de base. Você está recebendo, né, os pincéis, todos eles aí na maleta, ó. O pincel de pó, o pincel de blush, o pincel de base, o de sobrancelha e o de sombra. Você está recebendo todos esses pincéis, tá bom? Na sua maleta. Então, aqui, a gente vai colocando a nossa base, tá? Logo que a gente passa, ela fica aparentemente mais branquela, né? Ó, nossa, tá branca, branca. Mas com o tempo ela vai se adaptando ao nosso tom. A base, ela tem uma tecnologia inteligente, que ela se adapta ao tom e ela vai secando, que não é imediatamente, e vai ficando do teu tom. Então não se apavora. Se quando tu testou aqui ficou bom e agora parece muito branco, porque vai ficar mesmo, né? Ela vai uniformizando o tom da tua pele. Eu vou utilizar um pouquinho em cima dos meus olhos, que também é um local escuro, né? Ó. Não gosto muito de utilizar a base na boca, tá? Tem pessoas que utilizam pra deixar o batom do tom certo, né? Mas eu não gosto muito. Mas isso é uma questão de você escolher aí usar ou não, tá? Nessa região dos olhos, como a gente usou o corretivo, eu coloco a base no pincelzinho, não, na esponjinha e venho batendo em cima para não remover o corretivo usado anteriormente aqui, tá? Então, não posso varrer. O que é varrer? Com o pincel, porque eu vou tirar o corretivo. Então, eu venho com a esponjinha, dou batidinhas para selar bem, tá? Essa região, ó. O acabamento é outro com a esponjinha aqui na região dos olhos, tá? Ah, Marília, eu quero dar mais uma batidinha no rosto. Pode vir com a bundinha lá, da esponjinha batendo, pra selar, então, e deixar essa base bem aplicada, certo? Certo. Então, usei a base, usei o corretivo. Agora, nós vamos pro terceiro passo, que é o pó, tá? Você tem na maleta aí uma base em pó. Eu vou te mostrar agora como é que funciona essa base em pó. Você tem na maleta um pó acetinado, tá? Ó, ele tem uns buraquinhos, que é a válvula de abre e fecha, pra manter a qualidade do produto. Então, assim, ó, abro, bato com ele aqui na tampa, ó, ele sai. E agora eu vou aplicar com o pincel de pó. Ó, pincel de pó que é o mais gordinho que você vai ter lá no seu material. Aí você vai pegar, assim, ele é um pó solto. O pó solto é muito melhor, porque ele não vai marcar o teu rosto. Não vai deixar craquelado, não vai marcar as linhas de expressões, né? Então, o pó solto, ele vai, inclusive, preencher as linhas de expressões, né? Então, tu vai aplicar. Qual que é a função desse pó? Ele vai selar a tua base, né? Porque, é uma base sai com facilidade, uma base não dura. Apesar da base da Mary Kay ser uma base que é a número 1 do Brasil, né? Considerada a melhor base do Brasil, né? Ela ganhou o prêmio, ela é maravilhosa, ela realmente dura, ela não marca. Porém, realmente, se a tua pele é muito oleosa, né? E também, mesmo que não seja, selar com o pó é importante. Porque a tua base vai ficar ainda mais intacta, tá? E a pele aveludada, com aspecto bonito. Então, eu utilizei o pó, a base em pó. Que a gente chamava de base em pó, desculpa, mas mudou. É pó acetinado agora. Então, essa embalagem aqui. Já usei o meu pó. Agora, depois que eu usei meu pó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um quarteto pra você usar aí, que vai te facilitar a tua vida na hora de se maquiar, que é bem fácil de usar ele, e você vai utilizar ele pra todo o seu rosto. Esse aqui é o quarteto, olha que lindo. Dentro dele aqui já tem os contornos, o iluminador e um blush.
facilita a vida de quem tá sempre correndo e pode levar na bolsa, né? Então vou te ensinar a usar. Obviamente que você pode utilizar outros, a gente tem outros estojos maravilhosos, mas esse aqui eu sei que vai ser prático pra te usar em casa e também quando tu for sair, pra te poder levar na bolsa. Então, nós vamos utilizar primeiro o pó de contorno, tá? Com o pincel de blush que eu tenho aqui. Esse pincel de blush, ele é mais tortinho, você vai ver aqui, ó, que ele tem essa parte aqui, ó, mais curtinha e essa parte mais elevada, ó, tá? O que a gente vai fazer, então? Com essa parte menor aqui, ó, de baixo, essa aqui, ó, tá? Nós vamos colocar no contorno. Eu gosto de misturar os dois contornos, tá? Assim, ó. Porque a minha pele não é uma pele tão branca, mas também não é tão escura. Então, se a sua pele for muito branca, pode pegar o mais clarinho. Se a sua pele for mais morena, pode pegar o mais escuro, tá? E nós vamos fazer, então, aqui na nossa orelha, ó. Tá vendo aqui a Suíça, né? E a orelha, a gente vai descendo. Vai vir aqui com ele e vai descendo. Pode subir um pouco mais pra levantar esse rosto, ó. Ficou muito escuro, não tem problema. Lembrando que isso aqui não dura tanto, tá? Então ele vai saindo com o tempo. Então vai esfumando, ó. Você pode fazer um 3, tá? Vem aqui em cima. Não precisa botar mais o pincel ali. E vem aqui embaixo. Porque quando a gente marca aqui embaixo, a gente melhora essa questão do rosto mais afinado, a papada menos elevada, então a gente consegue marcar aqui, tá? Se quiser botar mais um pouquinho, marca o rosto aqui, ó. Tá? Então faz um 3. Aqui e aqui. Certo? Olha a diferença de um lado pro outro. Diferença, né, gente? Olha aqui. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou pegar os dois aqui juntos, ó. O pincel tá assim, ó. E vou vir aqui, ó, o meu cabelo. Tá? Já começa a parecer que o rosto tá mais fino, né? Eu tenho essa região do rosto bem grandinha, bem bochechudinha. E aqui também o contorno do meu rosto, que já precisa marcar mais. Então a gente vem com 3 aqui, né? E vem aqui. Pra marcar aqui embaixo e devolver aquele contorno do rosto que a gente vai perdendo, tá? Então, vem aqui. Olha, gente, eu sou apaixonada pelo contorno. Eu não fico sem contorno. Eu prefiro o contorno do que o próprio blush, né? Não uso tanto blush assim. Olha, gente, que show. Tá? Já muda, né? Totalmente. Já começa a aparecer. O rosto já começa a ficar transformado. E agora, tá? Eu vou pegar... Já fizemos o contorno. Dá pra contornar aqui o cantinho do nariz, tá? Também, quem gosta. Quer diminuir um pouquinho, pega a pontinha e vem aqui na abinha do nariz, ó. Que é bem aqui, ó, ao lado, tá? Essa região aqui, ó. Aqui, aqui. E colocar um pouquinho. Pode ser com esse pincel aqui, se quiser, também com a pontinha, ó. Na pontinha também dá pra botar mais um pouco, que é pra levantar o nariz, pra ele ficar um pouquinho mais empinadinho, tá? Então, eu coloco esse escurinho, ó. Esse escurinho na pontinha e aqui pra contornar também, tá? Se eu quiser dar uma esfumada, posso pegar o pincel do pó, que ele tá limpo, né? Ele tem pouco, só tem um pozinho, e dar mais uma espalhada aqui, melhora, tá? Pra não ficar muito marcado. Mas já deu uma diferença, certo? E também vou pegar o iluminador. Posso dar uma limpadinha assim no meu pincel. Se você tiver aí um outro algodão, pode passar o pincel no algodão, esse de blush, tá? Limpa um pouquinho o teu pincel com o algodão aí, tá? Um algodão limpinho. E aí, você vai pegar agora o iluminador, que veio no seu estojinho também, tá? Porque tem um iluminador aqui, que é esse aqui, que é um dourado, tá? E você vai pegar de novo com a pontinha do pincel de blush, ó. Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha. Você vai pegar com ele, o iluminador, e você vai aplicar, tá? Em cima do seu nariz. Você vai aplicar aqui no cupido, arco do cupido, ó. Você vai aplicar embaixo da boca. De novo, ó. E você pode aplicar aqui um pouquinho. Ó. Dá aquela iluminadinha de leve. Tudo de leve, ó. Você está com uma pele já preparada, pronta, né? E vou utilizar um pouquinho de blush. Nós temos um tom. Se você quiser. Se você não quiser, você pode deixar só o contorno, tá? Mas se você quiser utilizar, tem um tom mais rosado aqui. Não é um rosa muito forte. Você vai pegar com o pincel de blush esse rosa, ó. No meio do pincel aqui. O pincel é assim, ó. Você vai botar assim, tá? Ó, o rosa. E você vai colocar em cima aqui na massazinha do rosto, ó, o rosinha, tá? Um pouquinho em cima de onde você fez o contorno, você vai depositando a sombra não, o blush. E do outro lado. Fica bonito, tá? Porque ele é suave, ele é um rosa bem suave, ó. Então... Olha que lindo. E você já tem, então, um rosto com uma maquiagem, né? Com contorno, com todas as partes. E agora, então, nós vamos pra região dos olhos. Vamos, vamos? Eu tenho aqui um pincel, nós temos 2 pincéis, tá? Você tem um pincel aí super esfumado. O que é esse pincel super esfumado? É um pincel gordinho assim, ó. Ó. Tá? Ele é fofinho. E você vai pegar de novo a parte do contorno ali escura, ó. Com esse pincel. Bem, pega bastante. Ó. Tá? Pode tirar o excesso na mão. Porque fica um pouco. E você vai agora lá nos seus olhos, ó. Nós temos aqui, em cima dos olhos, algo chamado côncavo. O que é o côncavo? Vou te mostrar. Vou te mostrar. Quando você abre essa voltinha aqui, tá? Que umas pessoas têm marcado, outras não. No meu caso, a minha não é muito marcada porque eu tenho isso aqui mais gordinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar, ó. Eu vou colocar a sombra aqui, ó, pra marcar esse côncavo. Você pode depositando ali e esfumando. O que é esfumando? Esfumar
é fazer círculos em cima do seu olho. Ó, vai pra lá e vem pra cá. Vai pra lá e vem pra cá. Pode colocar o vai e vem também assim, tá? Vai e vem, vai e vem. Vou pegar mais um pouco de produto. De novo o marrom, tá? O escuro. Vou no vai e vem, ó. Vai e vem, vai e vem. Posso subir um pouquinho aqui no canto, tá? Não quero que fique, então suba aqui na ponta pra não ficar caído o olho, né? Eu sempre gosto de subir um pouquinho aqui, ó. Pro olho não ficar caído. Ó, levanta aqui o olho. Tá? Ó, já muda, ó. Então vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Pode passar em tudo se quiser, tá? Não tem problema o marrom. Porque o marrom, ele é o fundo de todas as sombras. Ele é o fundo de qualquer maquiagem. Vou fazer o outro lado com o mesmo tom mais escuro. Se você tem a pele muito clara, você pode pegar o mais claro. Mas o mais escuro vai dar essa tonalidade melhor. Então, eu vou de novo, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Levanta aqui no cantinho para não deixar esse olho caído. Vou passar em tudo, tá? E vou esfumando. O esfumar, quanto mais melhor. Quanto mais eu esfumo, menos a minha sombra vai ficar marcada. E esse pincel, ele é macio justamente por isso, ó. Para que a sombra fique bem fácil de aplicar. Se você pegar mais ali na ponta o pincel, você coloca menos força na mão, né? Então, melhor. Ó, e vai indo, sem pressa. Vai e vem, vai e vem. Quando você aprender a fazer isso com facilidade, se você ainda não sabe, é rapidinho todo dia, tá? Porque é uma maquiagem prática e rápida, não é pra ficar horas aqui sentado. É pra você sair pra trabalhar, inclusive, assim, né? Então, ó, já consegui levantar meu olho. Já gostei da diferença que deu, porque eu já estou com uma maquiagem que deu profundidade pros meus olhos e tirou aquele inchaço dos meus olhos. Que acaba que se eu não usar uma sombra marrom, né, não vai ter essa profundidade. Então, agora, eu vou dar uma limpadinha nesse pincel, tá? Posso pegar um algodão aqui, dar uma limpadinha. E vou utilizar o iluminador, porque a gente vai fazer uma maquiagem bem simples hoje, né? Básica. Então, eu vou pegar um pouquinho desse iluminador aqui, dourado, que é bem sutil, e vou colocar aqui no cantinho e aqui embaixo um pouquinho, ó. Pra dar iluminada, ó. Olha como fica bonito. Aqui e aqui. Só pra depositar aqui um pouquinho. Já dá uma diferença, né, gente? Olha. É uma coisa bem rápida e prática mesmo pro teu dia a dia, pra te conseguir fazer sozinha. Ó. Gente, mesmo sem a máscara de cílios já tá mais bonito, né? Imagina com a máscara de cílios. Você recebeu na sua maleta máscara de cílios, ó, tá? Como eu prezo pela segurança sempre das minhas clientes, eu sempre envio um pincel descartável. Para que cada uma utilize o seu pincel, né? Então a gente vai colocar o pincel lá dentro da máscara, não vai utilizar o pincel da máscara de cílios, tá? E a gente vai aplicar lá nos nossos cílios, tá? Eu não utilizei delineador, porque a gente falou na maquiagem prática e rápida, né? Nós não falamos na maquiagem demorada. E a gente sabe que o delineador ele leva um pouco mais de tempo para você aí concluir a sua maquiagem, tá? Então vai ser um processo mais demorado. Porém, se você quiser, me peça ajuda, que eu me explico como faz, tá? A máscara de cílios, o segredo é passar várias vezes, sem dó, várias vezes. Não dá pra economizar na máscara de cílios, tá? Então, ó, olha que lindo que dá a diferença nos cílios. Essa máscara, ela é excelente. Nós temos a opção também, a prova d'água, que não é essa daqui, tá? Que eu utilizei, ó. Essa é a Lash Intensity, 200% mais volume. Mas posso estar te enviando junto a prova d'água, se você quiser, pra experimentar, que é numa embalagem rosa, tá? Se tiver na maleta aí, você pode trocar, então, pela embalagem rosa. Ó, aqui, ó. Então, gente, olha como a gente passa bem ela, parece cílios postiço. É incrível o resultado dessa máscara de cílios, né? As pessoas se apaixonam. Olha, borrou a máscara de cílios, o que eu faço? Borrou a maquiagem, o que eu faço? Você está recebendo junto da maleta um cotonete. Você vai esperar secar ali e você vai fazer isso aqui, ó, só girar, tá? Eu até nem esperei secar, gente, mas saiu igual, ó. E gira o cotonete assim no lugar, tá? Só girar, que ele sai. Então, a máscara de cílios, o segredo é justamente esse que eu falei pra vocês. Aplicar várias vezes, né? Pra não deixar que o produto fique de qualquer jeito. Embaixo, você pode vir com ele assim, tá? Ou assim de lado, tá bom? Pra você não deixar os de baixo abandonados, que nem eu falo, né? E agora, depois disso que nós aplicarmos, nós vamos aplicar nas sobrancelhas, né? Vamos ver nossa sobrancelha aí como é que tá. E nossos lábios. A sobrancelha, nós temos esse lápis que eu acho maravilhoso para a sobrancelha. Que ele tem duas pontas, tá? Uma ponta é pra deixar a sobrancelha mais uniforme e a outra ponta é pra corrigir em volta dela. Então, por exemplo, a minha sobrancelha é bem falhada aqui no começo, né? Então, eu vou dar uma corrigida aqui com o lápis, que ele é bem sutil, bem suave, tá? Vou colocar um pouquinho pra vocês verem. Olha que diferença. Tá? Ela até precisa, né? Quando a gente não tá com o designer bem bom, a sobrancelha não fica tão bonita. A minha precisa do designer. E aí, eu posso vir com esse outro lado pra simplesmente corrigir, como se fosse um corretivo, ó. Tá? Deixar ela retinha. E aí eu posso pentear, vai ter aí o pincelzinho pra vocês pentearem a sobrancelha, ó. E já dou aquele efeito levantadinho mais bonito, né? O brow aquele, né? O brow. Aí você agora só vai tirando o excesso aqui com o cotonete mesmo, ó. Já dá uma levantadinha na sobrancelha. Então é um produto que você pode utilizar caso você, né, precise da sobrancelha. Senão você pode só pentear ela, levantar ela aqui, né? E também utilizar uma sombra, se você preferir também, tá? Mas eu ensinei o processo do lápis, que eu acho mais rapidinho, prático, pra encher só as falhas ali que você tem. E o lápis tem uma coisa muito boa, que ele fixa melhor do que a sombra. A sombra acaba saindo com o passar do dia. O lápis não, o lápis permanece por mais tempo.
E agora eu vou contornar, ó, os meus lábios com o lápis de contorno que você tá recebendo aí. Esse aqui é um marrom, né? Um marrom nude. Que além de fixar mais o batom, ele vai deixar com os lábios mais marcadinhos, né? Você pode aumentar um pouquinho, ir um pouco mais pra cima, ó. Né? Às vezes os nossos lábios não são bem dos mesmos assimétricos, né? Todo o nosso corpo, inclusive, né? O olho é diferente do outro e tal, a boca, um lado. Então você consegue corrigir isso com o seu lápis de contorno, tá? Você vai receber aí também batom. E eu vou te enviar também um gloss, para que você possa experimentar. Você vai escolher qual que você quer usar, tá? Ali você vai ter as duas opções para estar usando. E pode usar também as duas opções, não tem problema. Utilizei o batom agora Delicato Nude, com esse lápis maravilhoso. E está pronto, né, a princípio, toda essa parte. Antes de selar com o nosso pó translúcido, que eu vou utilizar agora para finalizar. Então, você recebeu aí também o pó translúcido, que é um pozinho branco, que eu gosto muito de passar nessa região aqui da área de olhos, ó, com a esponjinha. Porque, querendo ou não, essa região, às vezes, marca um pouquinho, tá? Porque nós temos uma pele, eu principalmente, né, que já tenho 40, né, acima de 40, já aparecem as linhas. Então, com esse pó, consegue disfarçar a marcação das linhas, tá? Então, ele é bem bacana pra utilizar aqui com a esponjinha, né? E você pode utilizar no restante do rosto com o pincel de pó que você recebeu aí, que é esse pincel maior, né? Aí você coloca em todo o seu rostinho pra dar mais uma selada na sua make. Maravilhosa, que já tá ficando aí, né? Certo? Então você já tem um processo de maquiagem aí super rápido, super prático, com produtos bem acessíveis pro dia a dia, que você experimentou. Junto com a nossa maleta, você tem uma lista aí de produtos, que você vai observando todos que você utilizou nessa listagem, e você pode colocar ali embaixo, agora, quais foram os produtos que você mais gostou de usar, né, aqueles que te chamam mais atenção, né, pra mim saber a sua opinião sobre essa aula, se você gostou. E você também pode colocar ali, principalmente, 3 nomes de amigas que você pode estar indicando para utilizar essa maleta de sua confiança. Porque essa maleta, realmente, ela só vai para pessoas que eu confio, e que eu posso, sim, estar pedindo essa opinião dessa foto de antes e depois. Então agora tira essa fotinho de depois, que você já tirou lá do antes, lá no começo, né? E aí, nós vamos conversar pessoalmente. Muito obrigada por participar dessa aula. Espero que você tenha gostado.